Glória a Deus. Amém. Se é para o Senhor, vamos aplaudir mais forte. Amém. Amém. Pode assentar aí no seu lugar. Vim com essa camiseta para lembrar, né? Faltam 30 dias para a nossa conferência, não é? 30 dias para a maior e melhor conferência, a virada de um ciclo de 7 anos, a casa de oração estará em um novo momento e vocês estarão conosco, amém? Gente, o céu está baixo demais aqui, o louvor estava muito forte, não é possível, que momento de adoração, que momento de entrega, e o que é mais interessante, proporcionado por vocês e por mim, sabe por quê? Esse momento de louvor é a igreja adorando ao Senhor. Vocês não recebem nesse momento, vocês entregam, sabia disso? Então, se o ambiente está carregado da glória, é porque vocês entregaram muito, aí ele veio. Aí ele vem. Então, continua assim, com seu coração queimando por ele, porque faz toda a diferença. E é bom que eu já chorei tudo ali, acho que vou chorar aqui não. Já foi tudo ali embaixo. Que maravilha, que momento. Nós realmente entendemos que Ele tem algo maior e algo melhor para nós. E nós oramos pelo Brasil, que passa agora também por um momento muito importante. Nós como igreja, assim como foi decretado aqui, nós como igreja oramos e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar do poder do sim. O poder de falar sim para o chamado do Senhor, sim para o que Ele chama você para fazer. É muito forte o que Ele tem falado no nosso coração nos últimos dias, e na nossa vida pessoal mesmo também, muitas coisas. Eu queria ler com vocês, já iniciando no Salmo 139, versos 13 a 17. Olha o que a palavra do Senhor fala. Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Calma, Gustavo. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, e como é grande a soma deles. Isso aqui tem ainda mais peso, ainda mais força quando a gente vê isso na prática, né? Nós estamos grávidos, eu e a Gabi, pessoa mais linda desse mundo. Quarta-feira iremos saber se é menino ou menina. E pensa comigo, gente, antes dele virar ali realmente um embrião de formação, os dias dele já estavam escritos pelo Senhor. Você quem é pai aqui, levanta a mão, por favor. Você, com certeza, se você tivesse a oportunidade de escrever em um papel, uma tábua, os dias do seu filho ou da sua descendência, o que você escreveria? Coisas incríveis, não é verdade? Ele vai na lua, ele vai na lua, vai voltar, vai fazer tanta coisa. Coisas incríveis, porque você é o pai, você quer o melhor para o seu filho. E você acha que Deus escreveu linhas tortas ou escreveu coisas ruins para você? Porque por muitas vezes a gente olha para a nossa caminhada, para a nossa vida e fala assim, nossa, não é possível, Deus desenhou isso aqui para mim? É isso que Deus quer para a minha vida? É esse o trajeto que Ele quer que eu trilhe nessa terra? É isso? Quem já pensou isso? Nossa, gente, só eu, a Silvia. Nossa, não é possível. Quem mais já pensou assim? Nós já pensamos, pai, é isso mesmo que o Senhor tem para mim? Mas nós devemos entender, como a gente já viu em outras palavras, que Ele tem algo escrito para você, e você também tem a oportunidade de escrever sua própria história, seus caminhos. Nós temos algo que prova o grande amor dEle por nós. Deus te ama tanto, mas tanto, que Ele te deu o livre-arbítrio de nem amar a Ele e servir a Ele.
Ele criou você e te ama tanto que fala, agora você escolhe se você quer seguir o que eu escrevi para você ou o que você quer para você. É como se seu filho, ao atingir a maioridade, se apresenta para ele, vai lá no quarto e pega, filho, está aqui, ó, um livro escrito com todos os dias da sua vida. Você quer seguir isso aqui ou você quer seguir algo que você está pensando que você quer? Se você segue o que o seu pai escreveu para você, você vai ter uma vida muito diferente. A gente está falando de forma espiritual, vocês estão me entendendo? É isso que a gente vai entender, o poder do sim para o que Ele nos chama. Qual a forma mais fácil, mais prática de nos aproximarmos daquilo que Ele escreveu para nós? As práticas espirituais. Oração, oração em línguas, o louvor e adoração, o jejum, a confissão da palavra. Essas práticas espirituais fazem com que a minha vida, que antes era paralela, se encontre com a vida que Ele desenhou e Ele escreveu para mim e para você. Olha só que interessante, nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que já entenderam e outras que nem tanto entenderam. A Bíblia é completa, a Bíblia é o manual do cristão. Vamos ler Mateus 4, versos 18 a 22, olha só o que fala. Ali era Jesus. Jesus andando à beira do mar da Galileia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram suas redes e o seguiram. Aí a gente vai continuar, pode ir. Indo adiante, andando mais um pouco, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles também, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Aqui nós temos um exemplo de 4 pessoas que ao escutar o chamado do Senhor já falaram, eu vou seguir. Por que foi tão fácil, tão simples? Porque eles viram, há poucos momentos atrás, a multiplicação dos peixes. Eles tinham passado uma noite inteira sem conseguir peixe, e Jesus falou, joga do outro lado, desse jeito, e tiveram uma grande pesca. Era muito fácil eles acreditarem no que Jesus estava falando. E eles viram Jesus, olharam nos olhos dele e falaram, eu vou seguir você. Aqui nós temos exemplo então de pessoas que escutaram o chamado do Senhor, falaram sim, é isso, muito rápido, muito de pronto. A palavra fala o quê? Imediatamente. Ninguém falou, não, peraí que eu vou orar, fazer uma campanha de 7 semanas e saber se é isso que o Senhor tem para a minha vida. Eles conheciam tanto Jesus que falaram, é isso sim, eu vou. Aqui é um exemplo de pessoas que já têm o quê? Intimidade com o Senhor. Posso falar algo para vocês? Não sei se vocês já pensaram nisso. Nós, hoje aqui em 2022, nós somos até mais crentes que esse pessoal, gente. Que Pedro, que João, sabia? Eles caminharam com Jesus. Jesus falava, joga o anzol, você vai pegar um peixe que tem uma moeda para pagar o meu imposto e o seu. Aí vinha... Não é possível, eles caminharam com Jesus, e a gente que nunca viu Ele, acredita também. Então aqueles que viviam, acreditam em nós, que nunca o vemos, acreditamos. Então nós somos cristãos assim, raiz, a gente que é raiz, cristão raiz, você tem noção disso? Já pensou isso? Nós não o vemos, nós só o sentimos, nós vamos ver Ele na glória. Mas é muito forte isso, você pensar dessa maneira. E aqui foi uma forma fácil desses homens entenderem o chamado do Senhor. Vamos ver agora um exemplo um pouquinho diferente. Olha só que interessante, o que está em 1 Samuel 3, verso 8 a 10, onde a gente vê, já um pouquinho adiantado, que o Senhor estava chamando Samuel. O Senhor estava chamando Samuel para ser o seu profeta e despertar o ministério dele. E ficava falando, Samuel, Samuel. Aí o Samuel era menino ainda, levantava e ia lá no outro quarto, onde ele vivia com o profeta Eli. E o profeta Eli já era de idade. Ele ia lá, sim, o Senhor me chamou? Ele falou, não, eu não te chamei não. Isso por 3 vezes. E aí vem esse versículo. O Senhor chamou Samuel pela 3ª vez. Samuel se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui.
O Senhor me chamou? Eli percebeu, Eli percebeu que era o Senhor que estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Samuel foi deitar-se, e o Senhor voltou a chamá-lo a quarta vez. E olha só que interessante que está nesse versículo, talvez você nunca tenha prestado atenção. Imagina você chamar alguém, isso acontece lá em casa. Tipo assim, você chama, amor, às vezes não escuta, né? O que você vai fazendo? É só eu, gente. Amor! Aí daqui a pouco, amor! Aí liga, procura. Você vai intensificando o seu nível de chamado, não é verdade? Olha o que está escrito. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. A gente já viu que a voz do Senhor nunca muda. O volume é o mesmo. Ele chamou o quê? Samuel, Samuel. A quarta vez. Mas o que é interessante? Samuel disse, fala, pois o teu servo... Aí eu completaria, agora está ouvindo. Gente, o que aconteceu? Da terceira para a quarta vez. A Bíblia fala antes ali um pouco que Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. Samuel não tinha intimidade ainda com o pai, então ele não sabia qual que era a voz de Deus. Olha isso, gente, vocês estão entendendo? Samuel não sabia qual era a voz de Deus. O profeta Eli falou, ei garoto, essa voz que você está escutando é o Senhor te chamando. Ele traduziu aquilo, entendeu, falou, Samuel, da próxima vez que você escutar, fale, eu estou aqui, pode falar, Senhor. É como se o profeta Eli fosse o Espírito Santo. O Espírito Santo fala no seu coração se aquela voz que você está escutando é a voz de Deus, ou é a voz da sua alma, é a voz das pessoas, do mundo, a voz de Satanás. O profeta Eli, ali, né? O profeta Eli, ali representa o Espírito Santo. É forte isso, não é? E ele fala, ei, o Espírito Santo me ensinou e me mostrou qual é a voz do Senhor. E quando eu escutar novamente eu vou falar, eu estou aqui, eis-me aqui, o teu servo ouve, o teu servo agora ouve. Quantos aqui, por muitas vezes, antes de conhecer o Senhor Jesus, não sabia discernir o que era a voz de Deus, o que era a voz do mundo, ou talvez nunca escutou a voz de Deus. E depois que você entende, se torna um filho, a voz dele já fica mais latente, você já consegue perceber, já entende os sinais, já entende os movimentos, porque agora você entendeu, tem intimidade com o Pai, e ele nunca mudou. Quem que mudou? A gente. A voz dele não muda, ele é eterno. Deus realmente não existe, sabia disso? Meu Deus, que absurdo. Deus não existe, por quê? Algo que existe precisa ser criado. Ó, isso aqui existe, não existe? Nossa, gente, isso aqui é miragem. Existe, foi criado. Deus não foi criado, tudo foi criado porque Ele já era antes disso. Então Deus não existe, só por conta de tudo que existe é por conta dEle. Então, Ele é. Deus não tem amor, Ele é o amor. Deus não tem, Ele é as coisas. Então Ele não existe, Ele é. Ele é. Então o Espírito Santo é o nosso guia para nos mostrar qual é a voz para se escutar. Você tem alimentado o Espírito Santo dentro de você ou alimentado a sua alma? Nós somos corpo, alma e espírito. Nosso corpo, a alma seria a nossa carne e o espírito é o Espírito de Deus dentro de nós. Se você alimenta o seu espírito, quando o Espírito de Deus falar com você, você vai estar atento. Como se seus ouvidos estivessem sem cera e você estivesse agora escutando. Foi a voz dele que mudou? Não, fomos nós. Quem realmente deseja mudar e escutar a voz do Senhor? E aí, a gente viu dois exemplos de pessoas que escutaram o chamado do Senhor
e já falaram, ei, eu vou. E outro que escutou o mesmo chamado, demorou, tentou entender o que é, aí quando entendeu, não, eu vou sim então. Deus tem a forma de trabalhar com as pessoas. Ali no caso era porque um tinha intimidade, tinha já visto, e o outro não tinha ainda a intimidade. O quanto de intimidade você tem com o Senhor para realmente escutar a voz dEle e o chamado que Ele tem para a sua vida. Porque para nós foi muito nítido, vai fazer 4 meses que nós estamos trabalhando em tempo integral na igreja. Eu e a minha esposa. Nós diminuímos nossas operações de empresa e outras coisas para ficar aqui na igreja, porque nós escutamos nitidamente a voz do Senhor nos chamando para isso. E tem tido um efeito, uma diferença assim, surreal. Ai, meu pai agradece. É isso. E olha só que interessante o que está escrito em Mateus 22:14, nem precisa projetar, eu vou ler bem rápido porque é curto. Está escrito assim, ó: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Ele chama a todos, mas por que poucos são os escolhidos? Porque poucos são os que escutam, e dos que escutam, poucos são os que aceitam. E tem um filtro, você está entendendo? Muitos são chamados, alguns escutam, e dos que escutam, alguns aceitam. E os que aceitam vão viver o chamado que Ele tem para a sua vida. Então é real o que está escrito em Mateus. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E de verdade o que a gente vê é que o chamado dele para seguir a Ele e fazer discípulos é uma ordem, é um pedido. É falar assim, ei, siga-me, faça discípulos, seja discípulo e faça discípulos. Inclusive eu quero recomendar para vocês uma série maravilhosa, pode colocar para mim aí, que é o The Chosen. Gente, quem já assistiu essa série aqui? Pelo amor de Deus, não, precisa de mais gente assistir. Essa série, ao olhar o rosto de Jesus assim, gente, já dá vontade de chorar. Porque quando você assiste e vê na prática como foi, e de todo o tempo de caminhada cristã que a gente tem, eu nunca vi algo tão fidedigno à palavra em si. Tanto que foi produzido por uma igreja nos Estados Unidos, com recursos próprios, e não está na Netflix, não está na Amazon, não está em nada. Baixa o aplicativo, escrito The Chosen, e você assiste por lá. Você vai ver o que é mais interessante. O Evangelho do Senhor Jesus, não pela ótica de Jesus, mas pela ótica dos que estavam com Ele. Do que Pedro via sobre Jesus, do que Maria Madalena, gente, é incrível. Assistam. E o que quer dizer The Chosen? Os escolhidos. Aqueles que foram chamados, e tem também alguns que foram chamados, escutaram e recusaram. Então, por fim, aqueles que são os escolhidos do Senhor, não são todos os que são chamados. Vocês estão entendendo? Os que são chamados, alguns escutam, e alguns ali vão aceitar ou não. Dos que aceitam, Ele faz grandes coisas. Daqueles 12 discípulos, chegou até hoje. E eu posso dizer com todas as forças do meu coração, obrigado pelo sim daquelas pessoas. Nós só estamos aqui porque eles disseram sim. Olha o poder do sim. Muitas pessoas durante a Bíblia falaram sim. Noé, por exemplo, com o mundo em caos e Deus querendo reconstruir, matar a humanidade e renascer ela, encontrou o amor dele em um homem, e a partir dele uma nova geração, novas pessoas. Você acha que foi fácil para Noé? De jeito nenhum. Porém Noé escutou, aceitou e recebeu instruções. Porque se você escutar o chamado dele e aceitar o chamado, você não vai ficar de mão abanando. Ele vai te dar todas as instruções necessárias para você cumprir o seu chamado. Noé, por exemplo. E aí vem, por exemplo, Davi, que foi escolhido dentre todos os seus irmãos, né, filho de Jessé, todos os irmãos, ele era o mais novo, não estava lá quando o profeta chegou para escolher e ungir um rei. E aí ele foi pegado lá no campo que estava cuidando das ovelhas, e falaram, não, é esse o homem.
Ele foi o escolhido ali, mas ele poderia ter falado: não, eu não entendo, não aceito, não é isso que eu quero para a minha vida. Então Deus pode ir até você, ou você até Deus, e você também recusar ou não. Depende da sua escolha, do livre arbítrio. A gente falou de Samuel. O outro exemplo, José do Egito. José chegou ali para o faraó, falando daquele sonho das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas. Mostrou o sonho e o faraó falou: é você que vai governar, pode vir. Ele poderia ter falado o quê? Não, de jeito nenhum, cuida aí, você se vira. Falou: não, eu aceito, eu entendo. E aí ele se torna escolhido. É depois de você aceitar a ordem do Senhor que você se torna escolhido por Ele. É depois de você aceitar o chamado do Senhor que você se torna escolhido por Ele. Olha o que está escrito em João 15:16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Não fomos nós que escolhemos a Ele, é Ele que nos chamou, e lá desde o Salmo está escrito: os seus dias estão escritos desde antes de você existir. Se você entendeu o meu chamado para você falar sim, você será o meu escolhido e fará proezas nessa terra. Nós faremos algo maior do que Jesus mesmo fez, e Ele falou: vocês curarão, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Quer um sentido maior de paternidade do que esse? E aí o que a gente deve entender aqui é um convite, é algo que é suave. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eu não pedi porque é só uma citação. Ele fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha isso, se alguém tem a intimidade para reconhecer qual é a voz e abrir a porta, aí a gente pode falar do coração, eu abrirei, cearei com ele e ele comigo. O convite do Senhor, ele é suave, ele pede, ele não vai implorar. Até porque se você não aceitar, ele levanta outro para fazer. Franca é do Senhor Jesus e ele está escolhendo a gente para fazer isso. Se você não quiser, te sinto dizer que ele vai escolher outras pessoas. Ele vai chamar outras pessoas, pode ser que demore um pouco mais. Porque formar outras pessoas, chamar outras pessoas, pode dar um pouco mais de trabalho para ele. Então não dá trabalho para Deus, não, gente. Já fala: ei, eu estou aqui, eis-me aqui. Eu sou o teu escolhido. Olha só o que está escrito em Isaías. Coloca para nós aí. Isaías 6:8. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai, eu estou aqui, eu sou o teu escolhido. Eu aceno, eu dou o sinal de vida, eu ligo aquele, como que chama, o sinalizador, vermelho, azul. Eu estou aqui, Pai, usa-me. Porque se você não fizer isso, ele vai procurar outro. Algo que a gente escuta muito de voluntários e também de pessoas da casa, é que a gente tem um privilégio de estar aqui. Você é privilegiado de estar na casa do Senhor. Você é privilegiado de ter tempo, ter saúde para servir, para estar aqui conosco e para ser igreja conosco. Quantas pessoas não têm esse benefício? São de outros países, onde lá já é proibido, onde não se pode nem ter encontros da igreja do Senhor. Então nós temos esse privilégio. Olha só que interessante. Nós todos temos vulnerabilidades, dificuldades, mas essas dificuldades nos aproximam do nosso chamado, nos dão autoridade para a gente cumprir o nosso chamado. Eu queria mostrar para vocês uma imagem, a primeira imagem da nossa família muitos anos atrás. Traz um papel para mim, por favor, aí, gente, que eu estou derretendo. Gente, olha que coisa mais linda. A gente na igreja, olha só, meu pai, minha mãe, não passa, isso, obrigado. Meu pai, minha mãe, olha eu aqui, gente. Coisinha mais linda. Com o microfone pro meu irmão. Vitor, você vai falar, vai pregar hoje aqui. Obrigado.
A nossa família há muitos anos, desde que a gente nasceu, praticamente, tanto meu pai, minha mãe, os avós, tudo, a gente serve ao Senhor Jesus. Nós sempre falamos sim. E detalhe, esse sim é para todas as áreas. As finanças, o seu tempo, o seu trabalho, os seus dons, seus talentos, a sua família. O tempo eu acho que é o mais precioso. Por isso que eu derreti aqui de chorar com aquela música. Você vê que eu sou colérico, eu esqueço, né? Mas a Lid está cantando. Gastarei meus dias aqui, né, Lid? É a música do Jason Lee Jones, hein? Vai estar aqui. Mas eu quero gastar os meus dias aqui na tua presença. Mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 fora. Fala para o irmão que está do seu lado. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 fora dela. E fica para você escolher se você quer passar vários dias aqui, que representam milhares de anos fora, ou não. Então a nossa família é uma família sacerdotal, uma família que nós sabemos que ela é do Senhor Jesus. Meu irmão ainda não está na presença do Senhor, mas nós declaramos que ele estará. Ele tem esse DNA, ele tem essa semente dentro dele. E quando ele voltar, eu vou estar com o microfone também. Antes o microfone era assim, ó. Agora é assim, ó. A gente é praticamente da mesma altura, mas eu sou um pouquinho mais alto que ele. Mas agora o microfone vai para baixo. Mas é isso, nós declaramos que a nossa família servirá ao Senhor Jesus. Ele tem um chamado muito forte na vida dele. Nós temos um chamado muito forte na nossa vida. O que você tem feito com isso? Você escolheu servir a Ele ou jogou no mar do esquecimento ou enterrou esse talento, como a gente vê em Mateus 25? Coloca a próxima foto, por favor, da casa do Senhor, começando lá em casa. Olha aí o povo da garagem. Tem algumas pessoas, olha esse Elisa ali, o Evandro, tem algumas pessoas que são da época da garagem, gente. Nós passamos... Juliano, sentado ali, do lado da Karine. Olha que ele hoje, gente, que coisa mais linda. Imagina, Ju. Gente, olha o que é mais interessante nessa foto. Não sei se vocês perceberam, ó, vou mostrar pra vocês. Ah, meu pai tá esperto. Gente, olha isso aqui. A ceia do Senhor sempre foi disponível a todos que querem. Desde a garagem ou antes da garagem já ceava. Porque a ceia não é algo que algum pastor morreu na cruz por você e pode te proibir ou não. Foi Jesus que morreu na cruz por você. Nosso papel é não atrapalhar e falar: ei, examine-se a si mesmo e coma do pão e beba do vinho. E você será assim transformado e restaurado. A ceia do Senhor, ela não pode ser um controle, ela deve ser uma libertação na sua vida. E aí o povo da garagem foi se reunindo, e aí a gente foi para o nosso primeiro local, que foi na Avenida Brasil. Pode colocar, por favor? Onde nós estivemos por lá um ano e meio. O povo da garagem foi ali para a Avenida Brasil. E olha só, o C35 hoje, que conta com quase 60 pessoas, a galera lá dentro, era só o pastor Marcos, o marido da Vânia, o pai do Gustavo, o pai do Vitor, filho da dona Sônia, era a equipe inteira do C35, era ele. Mas, se você entrar no canal da igreja, desses 7 anos, nós somos a primeira igreja a transmitir os cultos. Quantas pessoas já vieram através de alguma transmissão da internet, alguma coisa assim? Tivemos algumas que estão aqui. A gente atinge muitas pessoas ao vivo também. Tudo isso porque ele falou: pai, eu estou aqui, eis-me aqui. E foi. Então tudo tem o poder do sim. Tudo o que acontece, ele foi pelo sim de alguma pessoa. Temos um casal que por muitos e muitos anos plantou
e hoje colhe. Inclusive nós somos fruto e nós temos esse DNA também de avançar, porque eles plantaram. Eles falaram sim. Os nossos antepassados falaram sim. O meu avô Rafael, o pai da mamãe aqui, ele pegava um tamborete, ia para o meio da praça, como Gideão lá, e pregava. Ele ia para o meio da praça pregar sozinho. Então, olha o sim que os avós deram. Olha o sim que essas pessoas fizeram e construíram um chão, uma plataforma para a gente ir mais longe. Se nós hoje conseguimos enxergar mais longe, é porque nós estamos sobre ombros de gigantes. Sabe quem disse isso? Se nós hoje conseguimos enxergar mais longe, é porque nós estamos sentados sobre ombros de gigantes. Sabe o que é interessante? Eu fui pesquisar de onde que vem essa frase. Quem disse foi Isaac Newton, um cientista que trabalhou muito em prol de estudar a gravidade e a luz. E ele, no momento em que ele estava estudando, reconhecia todos que fizeram isso antes. Todos que falaram sim para a ciência e para estudar aquilo. Então ele falou, eu reconheço que eu só consegui isso por conta deles. E nós reconhecemos que nós só estamos aqui por conta deles. Por conta dos nossos avós, por conta das igrejas que construíram esse caminho para nós. Construiu esse caminho para mim e para você. Se na ciência eles reconhecem e honram aqueles que construíram um caminho, porque nós não? Porque a gente não, como filhos do Senhor Jesus e membros da igreja do Senhor, não podemos reconhecer que outros já pavimentaram esse caminho? A rodovia dos Bandeirantes em São Paulo tem esse nome porque os bandeirantes eram aqueles homens que passavam um facão e ia desmatando a mata para encontrar um caminho. Então toda vez que você anda por lá, você reconhece aqueles que vieram antes. E o que veio antes de nós todos e construiu um caminho, uma pista dupla de graça. Que música maravilhosa essa de graça, pelo amor de Deus, toca mais. Meu Deus, toca mais. Quem construiu o caminho pavimentado para nós ainda maior foi Jesus. Ele se fez homem, ele era o verbo, ele estava com Deus, ele se fez homem, se fez carne, veio até aqui para criar um caminho para o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então ele veio, construiu esse caminho, se entregou como ovelha muda no matadouro. Ele escolheu isso, ele disse sim, e aí Deus fala, está aí o meu escolhido. Assim como foi com João Batista, né? Assim que batizou Jesus, veio uma pomba e aí veio uma voz, este é meu filho, ele é o escolhido. Porque Jesus disse sim. Gente, até Jesus poderia ter a opção de ter falado não. Para vocês verem que Jesus também ali na sua forma humana passou por dificuldades. E a gente acha que não vai ter dificuldade. Olha o que está escrito. Está escrito, eu vou colocar Mateus 26, verso 36 a 39. Olha o que está escrito. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. A crucificação estava próxima. E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Jesus despedia da galera para ir orar. Jesus, e a gente, por que a gente não ora? Jesus, gente, orava e a gente não ora. Levando consigo Pedro, os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus estava triste, estava angustiado. Disse-lhes então, olha isso, gente, é chocante. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Né? Não quero passar por isso, eu não quero ir ser crucificado. E aí ele termina ainda falando,
Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Jesus, por um momento de dor, um momento de tristeza, falou: Pai, tem como eu não ser crucificado? Tem como nesse caminho que o Senhor escolheu para mim eu não percorrer ele? Jesus. E a gente, por muitos momentos, pode viver isso, viver conflitos, viver perguntas. Se você não viver isso, é muito perfeito, não é possível. Jesus teve isso. E aí, mas qual que é a oração principal ali no final? Contudo, faça a tua vontade, não a minha. Pastor Costa Neto tem uma frase muito legal que é: nós não devemos fazer o que é certo, devemos fazer o que Deus quer. Não, para mim é muito certo abrir essa empresa, fazer isso, fazer aquilo, sendo que talvez Deus tem para você ser um missionário e ir lá para a Índia, assim como guia Karine. Agora, como eu vou saber qual que é o chamado para a minha vida? Se você fizer as práticas espirituais e tiver intimidade para escutar a voz dele. Porque ele sempre estará falando. Fala para o irmão que está aí do seu lado: Deus sempre estará falando. Você, pode continuar, você consegue escutar? Se eu tenho intimidade, escuto, falo sim, eu agora me torno um escolhido. Jesus mesmo queria afastar dele isso, não queria. Mas ele falou assim: Pai, seja a tua vontade. A gente, em primeiro momento, quando Deus falou para nós vir em tempo integral, o que a gente faz? Não, deixa quieto um pouquinho. Tá tranquilo, né? Nossas empresas, não, tá tudo certo. Mas aí a gente sempre tem que orar: faça a tua vontade, não a nossa. Aí ele fez a dele. Fez a dele. E aí, você, ao entender o seu chamado e viver o que Deus tem para você, por muitas vezes você vai ser confrontado, será perguntado, você vai ser humilhado, seus familiares não vão te entender, seus familiares só vão falar o quê? Só quer saber de igreja. Aí você responde: só quer saber de televisão, você só quer saber de BBB, só quer saber de igreja, vai escutar isso. Mas sabe o que Jesus fala para fortificar o nosso coração? João 15, verso 18 e 19. Olha isso, gente, é um bálsamo para a nossa vida. João 15, verso 18 e 19. E a gente vai ler também o verso 21. A gente consegue colocar aí? Olha só. Sempre que você duvidar do seu chamado ou falar: Pai, está difícil demais, afasta de mim esse cálice, eu não aguento essas pessoas, eu não aguento isso, não aguento aquilo, não aguento ser julgado, não aguento ser olhado meio torto, nossa, que crente é esse, só quer saber de igreja. Você pode ler o que está escrito em João 15, verso 18 e 19. Preste bem atenção. É Jesus falando, hein? Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes o mundo odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo, e por isso o mundo os odeia. Por isso que o mundo te persegue, por isso que o mundo quer abafar sua voz. Por isso que o mundo não quer deixar você cumprir o seu chamado. Porque o mundo o odeia. E principalmente o que está agora no verso 21. Olha só que coisa mais linda. Coloca o verso 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Bem-aventurados serão aqueles que sofrem em nome do Senhor Jesus, que são humilhados em nome dele, desses será o reino dos céus. Se você ainda não foi, como que eu posso falar, julgado ou humilhado por conta do Senhor, alguma coisa está errada na sua vida. Ou você é aquele crente 007, né? Igual meu pai fala: ninguém sabe que eu vou na igreja, não posto nada, ninguém sabe, não convido ninguém também. Cristão 007, gente, só escondido, ninguém conhece. Não deve ser assim.
Ele nos chamou e Ele nos escolheu, depois de nós aceitarmos, para falar das boas novas, para continuar a boa obra. Olha só que interessante. 1 Pedro 2, verso 9 e 10. A gente está indo para o final. Eu vou falar isso, aí depois eu vou voltar só mais um negocinho. Olha só que interessante. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, gente, isso aqui é muito forte. Antes, vocês nem sequer eram povo. Eram Zé Povinho. Vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E aí você viu aquele pessoal da garagem, sair da garagem, a gente foi para a Avenida do Brasil, e Deus falou, tem algo ainda maior para vocês, coloca a foto do galpão aqui, desse lugar quando a gente chegou. Olha isso. Esse lugar que nós estamos, era assim. Pela visão dos nossos pastores, eles já viam muito diferente, eles já viam como é na próxima imagem. Pode colocar, por favor. Obrigado pelo sim de vocês. Olha o poder do sim. O poder do sim pode transformar um local em uma igreja para receber e cuidar de vidas. O próprio dono daqui falou, não, igreja, não tem como não. É impossível, eu não vejo uma igreja nisso aí não. Era um chão abandonado de fábrica, não sei o quê. Mas se Ele nos chamou, Ele nos vai instruir, nos capacitar e nos dar os recursos para fazer o que Ele nos chamou para fazer. Agora, se você está vendo que você está indo por um caminho que não prospera, é porque você não está trilhando o que Ele chamou para você fazer. Porque se você trilhar o que Ele chamou você para fazer, Ele vai abrir as portas. Ele vai trazer favor de homens, trazer recursos, trazer visões, conexões, relacionamentos para a visão dEle, através do seu chamado, se materializar. Então, se nada está acontecendo, é porque você está fora do que Ele desenhou para você. E talvez você passe uma vida inteira para lá no final perceber que não conquistou nada. E não fez nada porque você vivia uma vida paralela com aquela que Deus escreveu para você. E olha só o que está escrito em Apocalipse 3, verso 15 e 16. Conheço as suas obras, sei que você nem é frio e nem quente. Melhor seria que se fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Esse versículo é para aqueles que falaram, pai, eu aceito seu chamado. Mas eu vou quando der, vou fazer do meu jeito, vou dar meu jeitinho, vou fazer conforme eu quero. Você se torna um morno, você não entrou de cabeça. Para Deus, é muito melhor que você fale não, do que você fale um sim meia boca. Fala para a pessoa que está do seu lado, ou você fala sim, ou você fala não. O Evangelho do Senhor, ele é assim, sim ou não. Os mornos não vão cumprir aquilo que Ele chamou para cumprir, porque eles vão viver uma vida de reservas. Não, para que eu vou doar, vou lá sábado à tarde fazer tal coisa na igreja, para quê? Não preciso. E Ele te chamou para fazer isso. E por fim, a gente termina em Filipenses 1, no verso 6. Olha o que está escrito: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, se Ele começou algo em você, é porque Ele já tem aquilo escrito como terminado. Deus não te apresenta algo que Ele já não tenha feito.
Deus não te coloca em um caminho que é dele, sem antes já ter escrito lá no final. Porém, ele não te mostra o processo, você vai viver o processo. Se ele mostrasse para Moisés o processo da libertação do povo do Egito, nunca que ele ia aceitar. Imagina que loucura. Se ele mostrasse o processo dele para várias pessoas, se ele mostrasse o processo para esse casal aqui, se ele mostrasse o processo para mim e para minha esposa, acho que a gente não aceitaria. É doloroso, mas ele nos mostra o final. É isso que eu tenho para vocês, é essa visão que eu tenho para vocês. Então vamos. E aí, a gente vivendo e sendo realmente os escolhidos dele, ele vai abrir as portas, recursos e tudo para que a visão dele se estabeleça. Vocês entenderam? Então, eu queria que vocês realmente entendessem que o poder do sim pode modificar toda uma história. Você sabia que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo? Ah, mas se eu tivesse feito isso, se eu não tivesse passado por aquilo, se eu não tivesse me envolvido com essa pessoa, se eu não tivesse feito isso na minha empresa, se eu não tivesse feito isso no meu ministério. Você não consegue voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo final. Você pode começar agora e falar: Pai, eu quero entrar nos teus caminhos, eu escolho seguir o que o Senhor tem para mim. E aí será uma nova vida, será algo diferente. Nossa, se meu pai tivesse feito isso comigo, se minha mãe fosse desse jeito. Você pode ser isso para os seus filhos. Você pode construir a partir dali um pedacinho do céu na sua casa. O programa de televisão que a minha mãe teve por 9 anos se chamava Meu Lar Feliz. Por que Meu Lar Feliz? Porque não tem como ser perfeito, mas feliz tem como. Um lar perfeito não existe, porque nós não somos perfeitos. Uma igreja perfeita não tem como, porque nós não somos perfeitos. Agora, um lar feliz é possível. Uma igreja com a presença do Senhor é possível. Deus está em todos os lugares? Pode estar, mas a presença manifesta dele é apenas para os filhos que o chamam. Então, por isso que a presença dele estava muito forte aqui no louvor, porque nós todos como filhos falamos: Pai, vem, nós estamos aqui te esperando, vem. E aí ele veio. Ele é muito pontual. Quando você marcar um horário com ele, ele vai estar. Talvez você esqueça, mas ele vai estar lá te esperando. E ele está esperando também o seu sim, por o chamado, para o amor dele. Se você ainda não o conhece, não entregou sua vida para ele, hoje é uma oportunidade de você falar: sim, eu te recebo na minha vida, Senhor. Ele te dá as oportunidades e a voz dele não muda. A nossa muda, nossos ouvidos podem estar mais tampados ou não, mas a voz dele não muda. O amor dele não muda pela sua vida, amém? Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu gostaria de perguntar se tem aqui alguém nessa noite, obrigado, viu? Que não está ainda nos caminhos do Senhor, ou já esteve e se desviou por um momento e quer voltar para os braços dele e falar: Pai, eu falo sim, eu falo: eis-me aqui, eu quero voltar para a tua presença, para o teu amor, para o centro da tua vontade. Tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Pode levantar a sua mão. Lá no fundo nós temos a pessoa aqui. Amém, amém. Vamos orar com essas pessoas e você pode repetir aí no seu lugar. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, faz um amanhecer diferente na minha vida. Eu quero te louvar e te adorar por todos os dias da minha vida. E eu digo sim para o teu chamado. Em nome de Jesus, amém. Para você que recebeu Ele, Ele te aceita como filho. Não é nós que aceitamos o Senhor, viu? Nós recebemos o amor dEle porque Ele nos aceitou como filho. Então você que
foi aceitado, recebeu Jesus no seu coração, por favor, passe no lounge. A gente tem uma Bíblia para te dar e a gente quer pegar o seu contato para ser igreja junto com você. Você não está sozinho, nós estamos juntos. Amém? Vamos adorar ao Senhor.